Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, como todos nós sabemos, é a festa do Santo Pentecostes. A festa do Santificador. A festa do nosso Deus vivificador. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, já se comemorava a Páscoa e o Pentecostes. A Páscoa, no Antigo Testamento, tinha a ver com a saída do povo. Tinha a ver com a saída do povo de Israel do Egito, passando do estado de escravos ao estado de homens e de mulheres livres. E o Pentecostes era a festa que os judeus celebravam para comemorar e festejar a entrega das tábuas da lei com os 10 mandamentos de Deus a Moisés. Este era o Pentecostes. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, que é no qual nós vivemos, o Novo Testamento é aquele que nos anuncia Cristo. É aquele que nos anuncia Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós os conhecemos, três pessoas da Santíssima Trindade, através dos apóstolos, através dos discípulos, através dos mártires, dos padres da Igreja, dos confessores, dos monges santos e monjas santas. Este é o Novo Testamento. E o Novo Testamento, amados irmãos e irmãs, prima sobre o Antigo Testamento. Ou seja, numa linguagem simples, o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento, se dessemos um termo de importância ao Antigo e ao Novo. O Novo é mais importante que o Antigo, porque é através do Novo Testamento que nós compreendemos o Antigo Testamento. É através do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, que nós percebemos as profecias que Deus, usando os profetas, anunciou ao longo de 2000 anos. No dia de hoje, em Jerusalém, encontramos os apóstolos, encontramos os discípulos, encontramos uma quantidade de pessoas, milhares. Aliás, era dia de festa em Jerusalém e diz o Evangelho que havia pessoas, homens e mulheres, crianças, velhinhos, todos, de todas as idades e também de muitas etnias, de muitas nações, de muitas raças. Havia hoje, em Jerusalém, pessoas que não eram apenas judeus, nem eram apenas romanos, eram partos, eram medos, eram gregos, eram judeus e por aí fora, e de muitas outras civilizações que por ali viviam, nas margens do mar Mediterrâneo. E nós vemos acontecer um milagre na vida dos apóstolos. 50 dias depois do Senhor ter ressuscitado da cruz, acontece a festa da descida do Espírito Santo. O Senhor sobe, há 10 dias atrás, na festa da Ascensão, para o céu e diz aos apóstolos: é importante que eu vá, para que o Espírito Santo desça e vos ensine todas as coisas. Mas o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, precisa que nós tenhamos espaço interior para que Ele nos habite. Os apóstolos fizeram espaço interior para que o Espírito Santo os habitasse. Reparai, lembrando dos evangelhos que lemos, desde a Páscoa até agora, e em todos os evangelhos nós temos a imagem correta daquilo que os apóstolos viveram durante estes 50 dias. E eles viveram com medo, eles viveram fragilizados, eles viveram com fraquezas humanas, eles tinham medo de serem perseguidos por isso durante estes 50 dias. E já começa esta imagem, esta certeza, quando o Senhor aparece no primeiro domingo, após a Páscoa, no domingo de Santo Tomé, aparecem os apóstolos naquela sala do cenáculo, na sala alta. Eles estão escondidos, eles estão com medo, e assim continuam com medo até à descida do Espírito Santo. Pedro, o apóstolo, inclusive, nega 3 vezes o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Eles estavam realmente pedidos e tinham realmente temor e terror do Império Romano, com medo de irem para o Calvário. Chega o dia de Pentecostes, amados irmãos e irmãs, mas como eu vos disse há pouco, chega o dia de Pentecostes e o Espírito Santo desce sobre todos eles, começando por descer sobre Maria, mãe de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, e desce sobre todos os apóstolos, sob a forma de línguas de fogo que pairavam sobre a cabeça dos apóstolos. Mas os apóstolos fizeram espaço interior para aceitar o Espírito Santo
e para aceitar que o Espírito Santo se instalasse, os iluminasse, os inspirasse, e de tal forma, espaço, por cada um deles é criado, que todos aqueles milhares de pessoas que estão em Jerusalém dizem, bem, eles estão debaixo, quer dizer, estão sob o efeito do vinho novo, estão embriagados, porque os apóstolos começaram a falar línguas que ninguém sabia que eles falavam. E a tradição da Igreja, a santa tradição da Igreja, diz-nos que todos os que ali estavam, de todas as nacionalidades e raças, entenderam aquilo que os apóstolos diziam e falavam. É a mesma tradição da nossa Santa Igreja Ortodoxa, também nos diz que das duas uma, ou cada um dos apóstolos falou em grego, em latim, na língua dos partos e dos medos e de todos os outros povos, e cada um desses povos entendeu o que o apóstolo dizia, o que cada um daqueles 12 apóstolos diziam, o que cada um dos 12 estava a falar na língua de cada uma dessas raças, ou então, das duas uma, como dizemos nós, e nos dias da tradição da Igreja, os apóstolos falaram uma só língua estranha, não conhecida deste mundo, mas conhecida de Deus, e que todos os povos entenderam. Ou foi a primeira fórmula, ou foi a segunda. A verdade é que os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo e nunca tinham falado daquela forma. Nem, sobretudo, muito mais o importante do que falar em línguas, porque, como diz o apóstolo Paulo, falar em línguas só edifica o próprio, e mal. É muito mais importante a profecia, diz São Paulo, o apóstolo nas suas epístolas aos Efésios, 1 e 2 aos Coríntios e Gálatas, do que falar em línguas. Mas foi um fenómeno que existiu nos primeiros tempos da vida da Igreja. Bem, e o Espírito Santo ilumina aqueles homens que no dia anterior viviam aterrorizados e neste dia em que recebem o Espírito Santo, eles falam com toda a gente, não têm mais medo de perder o pescoço, que lhe cortem as pernas, que os ponham na prisão. Eles anunciam Cristo, anunciam o Salvador, anunciam a ressurreição do Mestre, anunciam todos os ensinamentos, todos os mandamentos que Cristo lhes ensinou durante os 3 anos de vida pública que viveu junto de cada um deles. Até aí, da Páscoa ao Pentecostes, à festa de hoje, os apóstolos estão escondidos, como eu disse, eles não têm força para abrir a boca, quase nem têm força para chorar também o terror em que vivem. E no dia de hoje, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é da natureza do Pai e do Filho, que é igual à primeira e à segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o mesmo poder e a mesma divindade do Pai e do Filho. Diz São Teodoro Estudito, um grande santo da nossa Igreja, que Deus não nos enviou um homem, nem nos enviou um anjo. Não nos enviou um homem, nem nos enviou um anjo no dia de hoje, mas enviou-nos o próprio Espírito Santo, o próprio Deus na pessoa da Santíssima Trindade, diz-nos São Teodoro Estudito. É de tal forma importante que nós não temos, amados irmãos, como conceber a dimensão da realidade que acontece no dia de hoje. A graça que os apóstolos receberam, se nós pudéssemos tomar uma medida para estabelecer um parâmetro, uma analogia, eu diria que seria esta. Os apóstolos receberam, eles que são do tamanho de uma xícara, de uma chávena de chá, comparado com o oceano, não são mais do que isso. É como se cada um deles fosse uma xícara de chá e dentro dessa xícara de chá a água de todos os 5 oceanos fosse colocada e fosse possível aquela chávena pequena que era a medida de cada apóstolo receber e comportar a água de todos os 5 oceanos, cada um deles. Isto é apenas uma imagem para ver a força, a dimensão da graça do Espírito Santo que eles receberam. Eles receberam e nós recebemos hoje. A festa do Pentecostes que hoje celebramos não é uma memória do passado. Nós não estamos hoje a celebrar uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Aconteceu há 2000, há 1999, há 1000 anos, há 322 anos, o ano passado, há 10 anos atrás, e acontece hoje. O Pentecostes é ininterrupto, desde que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes em Jerusalém, que o Pentecostes é perpétuo em toda a vida da Igreja. O Espírito Santo é aquele que inspira os santos e as santas da nossa Igreja. É aquele que faz com que a tradição da Igreja se chame tradição da Igreja.
Porque Ele é o inspirador de todas aquelas e aqueles que viveram e vivem ao longo de 2000 anos, tocados por Deus, tocados pelo Pai, tocados pelo Filho, através do Espírito Santo. Ninguém pode confessar, diz o apóstolo, é Cristo, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, como Pedro disse, se não for pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos ser cristãos ortodoxos se não for pela graça do Espírito Santo. Claro que temos que fazer espaço interior. O que é isso de fazer espaço interior? É esvaziarmos-nos dos eus. O que é que são os eus? Eu sou muito importante. Eu, os meus interesses, as minhas coisas, as minhas férias, os meus dinheiros, os meus salários, eu, os meus filhos, eu, a minha casa, eu, os meus amigos, eu. Enquanto houver um eu dentro de mim, não há espaço para Cristo. Quando São Paulo diz, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, significava que ele já não se chamava Paulo, chamava-se Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O eu, o apóstolo Paulo, tinha desaparecido. Já não havia mais eu, apóstolo Paulo. Havia só Cristo. Cristo habitando aquele corpo e aquela alma. É isso que nós somos convidados a fazer. Só que nós pensamos, irmãos e irmãs queridos, que quanto mais deixamos de ser o que somos, vamos perdendo cada vez mais a nossa identidade. Vamos perdendo cada vez mais o nosso caráter. O que é que nós pensamos? Erroneamente. Pensamos que nos vamos diluindo, deixando de ser o que somos, porque pensamos que é importante sermos como somos. Se calhar não é importante, como diz a tradição da Igreja, sermos o que somos. É importante sermos aquilo que fomos vocacionalmente chamados por Deus a sermos. Nós não fomos criados para sermos o António, Joaquim, o Pedro, Manuel, apenas. Os nomes são importantes que recebemos no batismo, mas que sejam Pedro, Manuel, Joaquim e todos os outros que são transportadores de Cristo. Que o nosso nome não seja um empecilho. Se alguma coisa ficar de tudo o resto do qual nos desprendermos, dos nossos erros todos, dos nossos egoísmos, egocentrismos, ficando apenas o nome, que o nosso nome não atrapalhe o nosso encontro com Cristo. Que o nosso nome só seja importante para o Senhor me nomear e não para eu afirmar, porque eu me chamo António, me chamo Joaquim e sou muito importante. Que este nome diz muito a muita gente. O nome que diz muito a todos é Cristo. E o Espírito Santo, que transporta no nosso coração o próprio Cristo, para que nós deixemos de ser aquilo que somos e passemos a ser aquilo que Cristo é. Porque nós somos convidados a sermos o que Santo Inácio de Antioquia, como eu já repeti, chegou a dizer a caminho das feras, dos leões que o iam cuspir, como eu digo, mastigar e engolir. E ele diz aos fiéis que durante a sua marcha de Antioquia para Roma, iam dizendo, pai, mas agora ficamos sem ti, o que é que vai ser de nós? Precisamos de ti. E ele dizia, deixai-me morrer, deixai-me ir ao encontro de Deus. Porque quando eu, Inácio de Antioquia, chegar ao reino dos céus, serei finalmente verdadeiramente humano. Vê o que diz Santo Inácio de Antioquia. Quando eu chegar ao reino dos céus, eu, Inácio, serei verdadeiramente humano. Quer dizer que nós aqui não somos verdadeiramente humanos. E não somos, amados irmãos, porque somos muito diferentes de Cristo. E para sermos verdadeiramente humanos, temos que ser iguais a Cristo. E quem é que nos ajuda nessa missão, nessa tarefa difícil, sem dúvida? É o Espírito Santo, que hoje, não há 2000 anos apenas, que hoje desce aqui, nesta comunidade santa, e sobre cada um, e cada um de vós que aqui estáis, para vos abençoar a sermos cada vez mais igual ao Filho de Deus, iguais a Cristo. E sermos vasos, navios, cuja vela que nos conduza pelas águas seja a do Espírito Santo. Porque Ele é o insuflador da vida, é o santificador, e é aquele que sopra para nós sairmos do sítio do marasmo. Sabe o que é o marasmo? Patinamos a vida toda no mesmo sítio e não saímos do mesmo sítio. Andamos para trás em vez de andarmos para a frente. Então, para sairmos do nosso marasmo das nossas vidas, que o Espírito Santo possa soprar em nós, e lá onde nós não temos força para pôr um pé diante do outro, que Ele nos empurre, porque nós deixamos-nos ser empurrados. Que Ele nos leve,
para onde Deus pede que possamos ir, porque nós nos deixamos levar. O Espírito Santo, se nós não deixarmos que Ele nos empurre, que Ele nos sopre, que Ele nos leve, Ele não leva para lado nenhum, porque Deus respeita a nossa liberdade, como já estáis fartos de ouvir milhões e milhões de vezes. Que o Senhor vos ame em vossos dias, que o Espírito Santo permaneça nas vossas vidas em cada segundo da vossa existência até ao último dia nesta vida e durante a vida eterna. Orai por aqueles vossos irmãos que não vêm nestes dias de festa. Quando começámos a liturgia, eu olhei e vi e disse para comigo: como o Espírito Santo tem tão poucos amigos e amigos. As pessoas escolhem, parece que premeditadamente, as férias para o dia de Pentecostes. E tudo o resto. Lembram-se do outro Evangelho, todos os anos nós lemos, em que diz, em que é dito, e não apareceu, porque, na festa que o Senhor o convidou para ir, porque tinha uma junta de bois, tinha um casamento, tinha um enterro, tinha o mercado, e nós continuamos vendo como esse Evangelho, que é uma imagem de Cristo há 2000 anos, continua atual hoje. Continuamos no dia, até na Páscoa, numa festa como a de Pentecostes hoje. Devíamos estar milhares. Estamos aqueles que se deixaram trazer pelo Espírito Santo. Louvado seja cada um de vós por ter feito espaço para que o Espírito Santo os pudesse inflamar do seu amor e trazer hoje à sua igreja para que Ele vos habite nesta festa, onde Ele se derrame sobre cada um de nós, sobre cada uma de vós, sobre cada um dos que aqui estão. Orai pelos vossos irmãos. Não os olheis com como é que é? Mais alto não ouvi. Sobranceria. Afinal, se eu não te dar, ouve-se. Estava eu a dizer, não olheis com sobranceria os outros, ou seja, com orgulho. Não vos julgueis, é o que eu quero dizer, mais do que aqueles que não vieram hoje. Orai por eles, para que Deus lhe dê força, para que no próximo ano leiam o calendário litúrgico da igreja e vejam 3 meses antes, aqui não há férias. No dia que o meu pai faz anos, dificilmente, se eu for um bom filho, vou de férias. Se eu tiver a minha mãe doente, dificilmente vou de férias naquele dia. Se eu tiver um casamento de um amigo, eu não vou de férias. Ou saio das férias para o casamento e volto depois do casamento para férias. Mas quando se trata de Deus, realmente Ele tem muito poucos amigos e muito poucas amigas. Mas o Senhor também nunca disse que tinha muitos. O Senhor diz, lá onde estiverem 2, vejam, 2 ou 3, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então o Senhor está no meio de nós. Gostaríamos que muitos mais viessem, para que muitos mais possam encontrar a Deus, encontrar Cristo e serem santificados e vivificados pelo Espírito Santo que hoje desce na vida da igreja. Mas não podemos obrigar ninguém a ser feliz. As pessoas são o que querem ser. Até o dia em que o Senhor consiga encontrar uma brecha, uma fenda pequenina, basta isso, para iluminar a sua alma e o seu coração, e todos nós nos transfigurarmos e mudarmos as nossas vidas como os apóstolos. Hoje mudaram as suas vidas em Jerusalém. Deixaram de ser medrosos para passarem a ser corajosos. Homens escondidos para homens que viviam à luz do dia à sua liberdade, para anunciar o Filho de Deus e a enfrentarem a morte como prémio do seu trabalho. Até aí tinham medo da morte. Agora eles anunciam Cristo e não temem a morte. Esperam que a morte venha, e se a morte vier, será com sorriso recebida e não com pernas correndo atrás do algoz que os perseguisse para a morte. Eles entregar-se à morte dos martírios que, enfim, irão sobreviver nas suas vidas. Que o Senhor vos proteja, abençoe e guarde e vos dê uma longa vida a todos vós, aos vossos filhos, porque é uma longa vida? Para que possais ser exemplo de amor para os que ainda não amam. E as pessoas são lentas a aprender, então é preciso que alguém viva muito tempo para amar muito tempo, para que os outros vejam durante muito tempo o amor que ainda não sabem ter, nem conseguem amar. Que o Senhor os proteja também por esse motivo. Rei dos céus, Consolador,